Você já percebeu como cada vez mais tem gente se mudando para Santa Catarina? Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville, Chapecó, essas cidades viraram destino dos brasileiros que estão literalmente fugindo do caos que está virando o resto do país. Não que Santa Catarina esteja imune, mas é visto como um reduto. Na prática, Santa Catarina lidera o ranking de imigração do Brasil. Só nos últimos 5 anos, o estado ganhou mais de 350 mil novos moradores. Ela acabou superando gigantes como São Paulo, Minas Gerais e até o Paraná, onde cidades estão perdendo moradores. E aí fica a pergunta, o que faz Santa Catarina ser o destino da vez? Porque um estado que ocupa só 1% do território nacional está concentrando nesse momento boa parte do crescimento de renda e da segurança que o brasileiro tanto procura. A resposta é mais profunda do que parece. Não é só praia bonita, não é só aposentado buscando sombra e água fresca, não. Esse fenômeno escancara as desigualdades regionais e o fracasso das políticas públicas e o contraste, é claro, entre o Brasil que funciona e o Brasil que afunda. Isso vocês sabem do que eu tô falando. Santa Catarina está se destacando por motivos que, se fossem levados a sério no restante do Brasil, talvez o Brasil inteiro estivesse melhor. Primeiro, o mercado de trabalho. O estado de Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego no país, apenas 3%. Isso enquanto a média nacional é de 7%. E em estados como Bahia, Pernambuco e Alagoas, esse número chega a passar de 15%. Além disso, Santa Catarina lidera a informalidade nas relações de trabalho, ou seja, a maioria dos empregos são com carteira assinada, com segurança jurídica e estabilidade, algo que deveria ser básico no Brasil, mas virou exceção. Outro ponto é a renda. O catarinense médio ganha mais do que a média nacional. Isso gera poder de compra, aquece o comércio local e, é claro, incentiva novos negócios. Em outros estados do Brasil, por exemplo, tem mais gente que recebe Bolsa Família do que trabalha, e Santa Catarina é visto como estado trabalhador. Já Rio de Janeiro e São Paulo são vistos, por exemplo, como locais onde a insegurança tomou conta. Falando em São Paulo, pela primeira vez desde 1991, o estado mais rico do Brasil teve fluxo migratório negativo. Saiu mais gente que entrou. Quase 90 mil pessoas abandonaram o estado paulista. E no Rio de Janeiro, o cenário é ainda pior, e eu acho que isso não é novidade por ninguém. São 165 mil pessoas que foram embora. É claro, por causa da violência, da crise econômica, e as pessoas sentem que a criminalidade está dominando. Adivinha qual foi o principal refúgio dessas pessoas? Santa Catarina, um estado visto como seguro. Um estado visto de quem vai trabalhar, mas pelo menos vai ter algum sinal de retorno, com qualidade de vida, segurança, dignidade, um estado governado principalmente por aqueles que não fazem parte da patotinha. Tem especialistas que apontam que essa fuga é resultado de atratividades de alguns fatores, como baixo desemprego, baixa formalidade e renda média superior àquilo que a gente tem no Brasil. Em resumo, o Estado acaba fornecendo ao brasileiro médio aquele que quer dignidade, estabilidade, um local onde ele vai encontrar isso. Que apesar de ter um custo de vida, ele ainda vai ganhar melhor, vai ser valorizado, vai ser um Estado onde ele vai conseguir crescer e ter uma vida tranquila. A capital, Florianópolis, cidade que eu nasci, recebeu mais de 84 mil novos habitantes. A capital que mais cresceu proporcionalmente no Brasil. O movimento não é só no litoral, não. No extremo oeste do estado, cidades como Chapecó ou Concórdia, São Miguel do Oeste, atraíram também milhares de trabalhadores para as agroindústrias. Frigoríficos, fábricas de alimento, empresas ligadas ao agronegócio, estão gerando renda, emprego, que fora dessas regiões está bem escasso. Digo, fora de Santa Catarina também escasso. E a gente também tem fluxo de pessoas de outros países, como haitianos, venezuelanos. Santa Catarina triplicou o número de estrangeiros em seu território, saltando de 0,3 a 1,1 em apenas uma década. Isso mostra que enquanto o resto do Brasil cria barreiras, complica a vida de quem quer trabalhar e gera crise atrás de crise, Brasília principalmente sendo ocupada, Santa Catarina continua sendo um estado de oportunidades. E os dados mostram isso. O estado abriga 4 de 5 cidades com imóveis mais valorizados no Brasil, tendo, é claro, Balneário Camboriú sendo a de maior expressão, mas cidades como Floripa, Itapema e Porto Belo logo atrás. Isso é o que a gente também, tirando ainda o que a gente chama de estado acolhimento de aposentados. Balneário Camboriú que o diga. É uma cidade feita para quem quer fugir do caos urbano e considerada a muitos a Dubai brasileira ou a Flórida brasileira. Pessoas que iriam antes a Miami, mas acabam escolhendo o Balneário Camboriú. É claro que esse crescimento tem custo, tem desafios. O trânsito de Floripa virou um problema. A pressão imobiliária começa a expulsar moradores mais antigos das regiões centrais
assim como acontece em outras cidades turísticas pelo mundo. Mas ainda assim, o saldo é muito positivo. O brasileiro, no fundo, está votando com os pés e indo para estados que percebe que dá mais certo. E a gente sabe que não são estados governados pela esquerda. Aliás, aqui entra um outro ponto crítico. O que Santa Catarina representa em termos ideológicos hoje no Brasil? Santa Catarina virou um símbolo de um país que poderia ser, se os políticos talvez priorizassem segurança, liberdade econômica, infraestrutura, menos burocracia, um estado de direita. Muito longe do ideal, muito longe da direita tão sonhada, mas ainda assim um oásis perto do Brasil. Santa Catarina lidera rankings de imigração, enquanto o Brasil está, de maneira geral, muito pior do que o estado, está afundando. O Sudeste, que sempre foi o motor do Brasil, agora vem perdendo população. O Nordeste, historicamente exportador de mão de obra, começa a ver parte dos nordestinos voltando, mas muita gente indo para o Sul e o Centro-Oeste. Aliás, o Centro-Oeste também virou um destino de quem busca uma vida melhor. Estados como Goiás, Mato Grosso, por exemplo, também tem saldo migratório positivo, impulsionado principalmente pelo agronegócio, que é o motor econômico do Brasil. Já o norte do Brasil vem enfrentando outro drama, porque estados como Acre e Amapá, por exemplo, estão perdendo população em ritmo acelerado. E o que isso tudo revela pra gente? Bom, revela, em primeiro ponto, o fracasso do projeto centralizador de Brasília e mostra que o brasileiro comum cansou de esperar que um milagre vai vir de cima dos políticos, ele vai atrás do que funciona. E Santa Catarina, querendo ou não, com a sua economia diversificada, cultura empreendedora e relativa autonomia, virou esse refúgio. E mais do que nunca, é um espelho do que o país poderia ser se tivesse um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho menos de Estado, fosse um pouco mais para a direita. Mas, atenção, esse crescimento rápido cria problemas de planejamento urbano, segurança. Esse boom populacional pode vir a ser um problema amanhã e já tem muita gente com medo disso no estado. A verdade é que Santa Catarina não é um lugar perfeito, aliás, nenhum lugar é, mas o estado conseguiu sim, em meio ao caos brasileiro, ser uma espécie de ilha de segurança e oportunidade. O recado está dado. Se o Brasil continuar insistindo em políticas que aumentam o estado, que destroem o ambiente de negócio, e é claro que comprometem a segurança de cada vez mais brasileiros pelo país afora, mais gente vai vir pelo estado. Ou outros polos mais eficientes vão continuar recebendo aquele que procura prosperar na vida. Esse é o Brasil que funciona e que o resto do país deveria urgentemente aprender e a copiar. E aqui eu estou falando principalmente das escolhas ideológicas e políticas, que no Brasil está faltando aí um bom andamento e uma boa atenção da população. Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha e vamos pro próximo vídeo. Saúde. De novo.